Bom dia, boa tarde, boa noite. Em Foco está no ar, recebendo hoje o amigo querido Wilson Wagner e a não menos querida Tânia Noguchi, diretora e assistente de direção do espetáculo Deus lhe pague, uma comédia de Juraci Camargo que está ocupando o final de semana no Teatro Nova Friburgo Country Club e estreou há alguns dias no Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura. Vaguinho, meu querido, Tânia, minha querida, uma alegria tê-los aqui para falar dessa batalha que não tem fim, né, Wagner? Batalha, o nome é esse mesmo, né? É uma batalha para guerreiros fortes, né? E insistentes. Fazer teatro. Fazer teatro. Fazer teatro num país, não vou nem falar em Friburgo, porque Friburgo as pessoas têm essa mania, porque é em Friburgo, não é Friburgo, é o país que a gente tem que não tem uma cultura de base, né, onde as pessoas possuem o hábito de ir a teatro. As capitais estão, às vezes, com teatro mais cheios, porque é capital e tem uma população numerosa. São artistas que têm referências de canais de TV. Mas a gente conversava anteriormente, nos últimos meses a gente tem visto uma queda grande. Agora, recentemente, essa semana, no Teatro Cândido Mendes, em Ipanema, o Globo noticiou um espetáculo que tinha um espectador. Isso vai para o livro dos recordes, né? E o que me impressiona é assim, o espectador aí deve estar pensando assim, mas é a crise. Sim, é a crise, mas ninguém deixa de tomar chopp. Ninguém deixa de fazer churrasco. O que as pessoas não têm é o equilíbrio, né? Por exemplo, se você... Nossos ingressos, por exemplo, existe até no Rio, mesmo ingressos populares, né? Que são, às vezes, patrocinados. E a pessoa, às vezes, ela não quer dividir um pouquinho, né? Você tem R$50 para gastar, eu vou gastar 20 no teatro e 20 no chopp, que o chopp também é bom. Você não quer que ninguém deixe de tomar chopp, mas dá para fazer os dois, né? Não, mas o chopp te tira o limite, né? Então você gasta 45 no chopp e com 5 não dá para ir ao teatro. Mas a gente está aí, com Deus lhe pague, que é uma paixão minha há muito tempo. Você acompanha isso há muito tempo. Sim, Juraci Camargo é um clássico, né, pai? Eu me apaixonei por esse texto quando eu assisti na década de 80, no Rio. Você viu em São Paulo, né? Isso. Eu vi com a Lucélia Santos, você viu com a Adriana Galisteu. Eu vi com o Bem-vindo e a Lucélia. E é um texto que, quando eu assisti, eu falei, é o equilíbrio que o teatro, que eu gosto no teatro, né? Que é o equilíbrio da comédia e o equilíbrio do drama e da filosofia, da mensagem que o texto tem que passar. Entendeu? Então, eu acho que o espectador, o teatro, ele tem que cumprir uma função de entretenimento e de educação. Reflexão. Então, quem vai ver a peça, Deus lhe pague, e não quer se aprofundar na filosofia ou nas mensagens ocultas, né, nas falas dos personagens, ele vai curtir uma linda história. Né, uma linda história. E vai rir muito. Vai rir, vai curtir uma linda história de amor, tem um triângulo amoroso. E agora, quem quiser, né, se aprofundar mais, vai ver mensagens subliminares ali excelentes para o dia a dia e vai refletir a vida. E como é atual, vai reavaliar. Como é atual o texto. E nós estamos falando de um texto de mais de 80 anos. 1932. 1932. Mas antes de falar do texto, que é uma obra-prima do Juraci Camargo, imortalizado pelo grande Procópio Ferreira, né? Eu quero falar da Tânia. Sim. Né? Porque se a gente que é mais novo está dizendo que está difícil. Nossa. A Tânia começou muito jovem no teatro e na música, né? Numa época em que não existiam leis de incentivo à cultura. Verdade. Numa época em que patrocinador era uma coisa que não existia, porque ninguém tinha coragem de pedir dinheiro a ninguém para produzir o seu próprio sonho, o seu próprio projeto de vida. Papai não deixava, né? Porque papai não deixava. E como é que foi essa trajetória? Porque você vem lá de trás do Grupo Sorriso, depois Tom sobre Tom, sempre Sugismundo, você, Nádia, suas irmãs, Dirce querida, que sempre apoiou toda essa maluquice. Ela, meu pai, também apoiava muito. A história é a seguinte, eu acho que tudo que faz bem à alma da gente não tem barreira. Então, se você tem problemas com dinheiro, com apoios, tudo bem. Mas se você sai dali, daquele trabalho, com a alma bem, é o que aconteceu no Deus lhe pague. Eu aprendi muito, aprendi mais do que pude ajudar e saí com a minha alma muito revigorada. Porque esse relacionamento que a história fala, de uma pessoa com a outra, no Sócrates, naquela maiêutica de você, um indagando e conversando e argumentando, você encontra a felicidade, a vida ali. Eu acho que o que falta hoje, Davi, no mundo, são as pessoas entenderem que é essa troca
de inteligência para inteligência é que vai trazer o verdadeiro sentido da vida. E aí a gente vai entender por que determinadas pessoas ficam com outras pessoas que você olha e diz, não era para estar com ela. É o raciocínio. Né? É a maneira como que a inteligência manipula e pode dar conta de uma sociedade tão ruim que às vezes nós temos, né? Isso que me encanta na obra dele, que eu acho fantástico. É a questão do diálogo, né? Há muito tempo eu não vejo uma construção tão absurdamente reflexiva, né? É o diálogo, né? É a troca, né? É verdade. E o diálogo com um conteúdo que vai despertando a cada fala um interesse devido ao seu assunto. E em nenhum momento do texto, o que me encanta também é a razão está sendo disputada. Exato. Né? Mas Joraci já bebia em Exato. fontes, a gente analisando, fazendo pesquisa sobre o texto, buscando várias curiosidades, já bebia em Shakespeare. Que existe uma alusão grande em cima dos dois personagens centrais que ficam ali conversando entre si, passando as suas experiências, né? Fontes diretamente ligadas aos coveiros de Hamlet. Sim, que tinha a coisa da espera, a Esperando Godot. Sim, Esperando Godot. A Esperando Godot, que também tinha essa coisa toda. Então, ele já buscava a coisa do diálogo, como você disse, prender o espectador sem disputa de razão, porque hoje, no mundo que a gente vê, e é muito comum isso, você inicia uma discussão ou uma conversa, em fração de segundos, um acha que a sua opinião é que tem que prevalecer. E aí o que menos se vê hoje é diálogo. É verdade. Né? As pessoas estão disputando razão. Você vê isso nas redes sociais, você vê isso no dia a dia. É verdade. A Tânia falou uma coisa interessante na escola, estamos fazendo um projeto escola, e o mais interessante para o aluno é ele não receber pronto, né? O aluno hoje não quer pensar, ele abre o Google, tem tudo, né? É quase copia e cola. E esse texto faz pensar. O personagem central, ele ganha tudo que ganha pelo raciocínio, pela inteligência. E a gente não vai fazer spoiler aqui, porque senão o telespectador não vai ter vantagem nenhuma de ir ao teatro. É verdade. Então a gente vai falar, vamos voltar para esse assunto de fazer teatro, né, no Brasil, num momento de crise moral, financeira e econômica, né? A gente sabe que os teatros do Rio também estão sofrendo, né, essa questão, mas em Friburgo, especialmente, né, o Grupo em Grupo faz há 30 anos teatro. Já foi diferente? O que foi diferente, Wagner? Diferente que você diz que a gente chama de plateia, em termos de plateia, de facilidade, o Grupo em Grupo entrou por um caminho de buscar um público novo, né? Através das suas comédias muito irreverentes, muito populares, nós conseguimos um grande número de espectadores novos que não frequentavam teatro e que acompanham o grupo até hoje. Quando vê o grupo e com a maturidade de algumas montagens, nas últimas montagens, né? Lauro César Muniz, Aziz Baju e agora de Joraci, a gente tem conseguiu educar esse público. Agora, eu acho que o que mudou, né, para esse ano, sem dúvida nenhuma, essa crise econômica que a gente vive atingiu o teatro, não se pode dizer que não atingiu. As pessoas não estão priorizando isso, embora aquelas que tenham a cultura de querer, elas priorizam, dão um jeitinho de ir, né? Não dão uma desculpa. Mas a gente vive um momento difícil para as artes, de uma forma geral, porque a gente está vivendo uma crise econômica que põe isso tudo em segundo plano. E é difícil você querer competir com isso, né? A mídia direto na crise política e você encontrar espaço. Agora, a gente ainda resiste, né? Você teve agora o espetáculo do Bernardo, que foi recorde de bilheteria. O Grupo em Grupo mantém ainda, até pela perspectiva aí de Deus lhe pague, uma boa plateia. Mas a gente sabe que podia ser muito melhor. Podia ser muito melhor. Gente, olha só. E claro, os empresários que saíram um pouco da linha de patrocínio e se afugentaram-se um pouco. Mas também a gente só pensa, às vezes, na parte que a crise traz negativa. Ela traz coisas boas. A gente tem um elenco ali, que eu juro para você, eu acho assim fantástico a hora que o elenco vai para ensaiar, depois de um dia cansativo de trabalho, todo mundo correndo atrás da vida e o povo está ali, ficamos ensaiando quase todos os dias. Todos os dias, 3 meses. Então, gente, existe, é um leque muito grande.
essa dação, né? Isso é uma dação, né? Dação. É uma dação. Você entrega a sua vida ao teatro. E é isso que naquele mantém período. o teatro vivo. Eu vou pedir licença a vocês, vou chamar um intervalo comercial. Nós voltamos em instantes com Em Foco. Gráfica Friburgo, uma nova impressão para a sua empresa. Compromisso com prazos, entrega rápida e sempre o melhor preço. Impressos de qualidade para sua empresa, loja, consultório ou clínica. Veja as ofertas. 5.000 panfletos 10 por 15 centímetros a partir de R$ 199,00. Kit consultório com 2 modelos de receituários, mais timbrado por R$ 399. Fale com a Gráfica Friburgo. Sua próxima impressão passa por aqui. Gráfica Friburgo, 2522-2174. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Estamos de volta com o Em Foco, conversando hoje com Wilson Wagner e Tânia Noguchi, responsáveis pela direção e assistência de direção e trilha sonora do espetáculo Deus lhe Pague, de Joraci Camargo, que está em cartaz esse final de semana no Teatro Nova Friburgo Country Club. Vaguinho, Joraci Camargo escreveu essa página do teatro brasileiro e tem muitas curiosidades, né? Vamos falar um pouco dessas curiosidades do espetáculo, do texto? Vamos lá, para começar. Procópio já tinha uma parceria longa. Para quem não sabe, Procópio Ferreira é pai de Bibi Ferreira. Bibi Ferreira, né? que... Tem uma geração que não sabe, né? É verdade. Ele já tinha uma parceria com o Joraci de alguns espetáculos, e o Deus lhe Pague foi um espetáculo que chegou na mão de Procópio Ferreira e, a princípio, ele deixou de lado. Quando ele viu que o amigo estava triste com isso, né, ele resolveu montar apenas para satisfazer a vontade de Joraci. O que Procópio não sabia é que ele tinha nas mãos a primeira obra do teatro brasileiro considerada teatro de ideias, porque até então o nosso teatro era uma repetição de gestos, de costumes, vaudeville francês, algumas coisas americanas, inspiradas... Algumas coisas de Martins Pena, clássicas, né? E nenhuma pretensão além de distrair, né? Quando vai à cena o Deus lhe Pague, com essa polêmica do mendigo que é rico, né? Que enriquece impedido de gastar o seu dinheiro. Que é um mito que a gente convive o tempo todo, né? Que o pedinte é o cara mais rico, né? A plateia foi à loucura e passou a lotar as casas por onde passava o espetáculo, né? Não só no Brasil, como na América Latina. Existe no livro que eu li, inclusive, sobre essas curiosidades, o Procópio pagou para Joraci, na época, uma viagem de navio, né, um cruzeiro pela Europa, e as pessoas testemunharam que ainda na hora de embarcar no porto, o Procópio botava dinheiro, bolos de dinheiro na mão, nos bolsos de Joraci, antes de embarcar, de tanto dinheiro que ele ganhou com o Deus lhe Pague. Entendeu? Não guardou nenhum. Não guardou. Isso, que ele ganhava e gastava, né? É verdade. Em várias produções riquíssimas de Deus lhe Pague. Quantos anos Deus lhe Pague ficou em cartaz? Por 3 décadas. Por 30 anos. Procópio chegou a fazer em registro, isso existe documentado, mais de 3.600 apresentações. Lotadas no Brasil e no exterior. Na Argentina, o texto chegou a ficar em 4 teatros ao mesmo tempo, em Buenos Aires. Em cartaz com 4 elencos diferentes. Então, não é à toa que isso atrai a gente, né? O texto, falando agora da literatura, foi adotado nos Estados Unidos na década de 40, 50, em algumas faculdades, para ensinar a língua portuguesa, para você ter ideia. Né? Isso é uma coisa fantástica, né? Verdade, devido à sua carpintaria, à sua qualidade literária. Sim, a qualidade gramatical, sobretudo, porque Joraci escreve um português clássico, né? Clássico, exatamente. Norma culta. Então, o Procópio chegou a fazer até algumas montagens. Eu acho que esse é a grande química da farsa, né? Um mendigo que fala um português, norma culta. É de se estranhar, né? É de causar estranheza. E que consegue discípulos. E que consegue discípulos, né? Como é o caso. Mas caindo sempre nisso, ele mostra que em qualquer coisa que você fizer, inclusive na mendigância, com a inteligência você se sobressai.
com o seu raciocínio você se sobressai. Porque ocultamente, a Tânia conhece essa área melhor que eu, ele passeia ali por vários filósofos, né, Tânia? Fala um pouco disso. Assim, Descartes, Platão. Ele fala de Karl Marx também, quando ele fala do produto que está sendo vendido e não vem todo o lucro, toda aquela estimativa do patrão não vem para o operário. Quer dizer, ele passeia em tudo aquilo ali. Mas o interessante é que você pode aprender e ver essa filosofia com um pouco de humor. Senão ficaria maçante demais. Uma das frases mais, que eu vou até adiantar aqui, para mim, inteligente do espetáculo, é quando ele induz a você a aproveitar todos os momentos da sua existência, né? Quando um diz para o outro, vamos embora que aqui não passa mais ninguém. E o outro fala, mas em compensação, a vida passa. A vida passa. Mas a vida não dá esmola, não, ela dá muito mais do que você pode imaginar. A experiência. Então, a cada frase você se surpreende, entendeu? É um espetáculo lindo, ele tem humor e tem emoção, tem triângulo amoroso, tem todos os ingredientes, né, de um folhetim para você gostar de ver. E nós podemos falar isso agora, depois da apreensão da estreia, porque nós testamos já o espetáculo, né, por algumas vezes com algumas plateias, e nós vimos o quanto a plateia quer ver esse tipo de espetáculo, que equilibra humor, amor, né, e emoção. Mas é um texto, ao mesmo tempo, um espetáculo muito forte no sentido de textual. É verdade. Né? Então, não é um teatro facinho. Não. Em nenhum momento é um que você vai facinho. ver a segunda vez, você vai perceber coisas que você... detalhes que você não percebeu. Já tem gente, eu já tive notícias de pessoas que saíram e foram, né, jantar, nós encontramos pessoas até em restaurante, conversando sobre a peça e buscando algumas citações muito interessantes sobre o valor do dinheiro, o valor do amor, né, o triângulo amoroso, por que você escolhe, as suas escolhas da vida. Então, é um espetáculo para você se distrair, mas para você crescer como pessoa, sabe? E eu acho que nesse momento, né, em que a gente está vivendo um tempo de tanta bagunça das ideias, né? Porque eu digo que nós estamos num mundo desorganizado. A gente está precisando fazer uma faxina urgente e arrumar o almoxarifado. Você falou isso esses dias, né? Arrumar o almoxarifado das nossas vidas, né? Verdade. Porque está tudo muito desorientado, eu acho, né? E está todo mundo buscando um caminho, né? E eu acho que o texto cai muito bem. Isso você vai buscar 80 anos atrás, uma coisa que hoje tem esse cai bem, como você diz, né? Como Juraci previa isso, né? Como que o escritor tem esse poder de se eternizar numa obra dessa, que não estou falando, isso não foi agora, década de 80, não tem tanto tempo assim. Pois é, eu sempre que sou chamado para falar sobre literatura, eu digo que escrever, todo mundo escreve. Literar é difícil. É que é diferente de escrever. Você pode escrever muito bem, ser um excelente gramático, né? Mas literar é diferente disso. Né? E o Juraci Camargo consegue literar. E a literatura é uma plataforma que não tem data de validade. É verdade, verdade. Nossa. Então, o texto dele tem tanta literatura, né, que atravessou 80 anos e se torna um texto atualíssimo. Um texto que nos leva a reflexões nesse momento de desordem das nossas vidas. Né? E aquilo que você falou, Davi, procurar uma verdade absoluta, a verdade ela é relativizada de acordo com o contexto que tem. O mundo tem que parar com essa história de querer um tipo de quadradinho que se enquadra, um padrão que se enquadra tudo. Não é. Os focos todos têm a sua verdade. E a gente precisa entender essas verdades. Eu ouvi de uma aluna um dia desse, numa palestra, uma jovem, que ela entendia a vida como um texto cheio de espaços, em que nesses espaços, na verdade, ela teria o direito de preenchê-los, de acordo com as suas ideias, de acordo com aquilo que ela considerava que fosse correto. E que alguns desses espaços jamais se preencherão, porque ela não pode atuar com preconceitos, isso mesmo, com ideias pré-formadas, né? É verdade. Porque você não sabe o dia de amanhã. Nós não somos juízes de ninguém. De ninguém, né? E Juraci já era um batalhador na época, ele chegou a fundar a SBAT. A Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Ocupou a Academia de Letras no lugar de Origens Lessa. Quer dizer, tinha uma responsabilidade enorme em cima dele.
era um visionário mesmo, entendeu? Com certeza. Eu vou pedir de novo licença, mais um intervalo comercial. Nós voltamos em instantes com Em Foco. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Estamos de volta e agora a nossa bancada tem Leonardo Verli, ator do Grupo em Grupo. Já quantos anos de Grupo em Grupo, Léo? De Grupo em Grupo são 30 anos. 30 anos de Grupo em Grupo. Eu fui um dos fundadores do grupo, né, junto com o Renato Goiaba. Isso, grande Renato Goiaba. Beijo para ele. Impagável, Renato Goiaba. E agora, mais uma vez, em cena com Deus lhe pague, vivendo o personagem principal. Um personagem, assim, que veio como um presente, na verdade, né? Esse texto era um namoro antigo do Wilson Wagner e que a gente concretizou agora, né? Mas um presente difícil de desembrulhar. Difícil demais. E não falo só por mim, não. Não falo só pelo meu personagem, não. Eu falo em nome do elenco todo, né? Porque foram 3 meses de profunda dedicação. É um texto muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Todas as frases são difíceis, todas as frases têm um porquê, têm uma vontade de dizer diferente da outra, né? Então não é só você pegar e colocar para fora, né? Você tem que interiorizar, sentir, e depois disso, com muita dificuldade, né, Wagner, a gente está conseguindo, né? E a tendência, o teatro é um barato, né? Porque o teatro você reescreve. Você tem a possibilidade de a cada espetáculo reescrever aquele espetáculo e amadurecer, e fortalecer, e empoderar as personagens. Eu falava isso, né? O teatro você faz todo dia uma coisa na televisão você faz todo dia uma coisa diferente para a mesma plateia. Sim. No teatro, não. Você faz com uma plateia diferente a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, porque a plateia é diferente. Exatamente. O que faltava no Deus lhe pague até a estreia era o outro personagem que se chama plateia. A plateia que dita. Muda tudo, né? Muda tudo. Porque a plateia te dá o time. Sim. A plateia te dá a respiração. E se você pegar essa montagem, né, com o olhar do Wagner, que é incrível, né, você pegar essa montagem e sem fazer comparativo de outras, você vê que é uma roupagem totalmente diferente. Nós vimos muitas, né? Nós vimos muitas por aí. Totalmente cinema, diferente. E ficou bonito, né? Ficou muito bacana. Eu acho que a grande magia do que aconteceu foi isso que o Wagner acabou de dizer. Chegou um terceiro elemento que foi a plateia, né? Mas e aí deu vida muito mais ao que era. E aí eu recomendo ao público assistir Deus lhe pague, sobretudo porque o Wagner faz uma direção junto com a Tânia, em que o que é valorizado é o texto. E o ator. Sim. O texto consequentemente claro. Porque nós não estamos usando todas as montagens que nós vimos aí. Recursos de cenografia fantásticos, orquestras e tal. E, na verdade, figurinos exuberantes. Porque, na verdade, se você pegar esse texto e você não tiver cenário, você não tiver nada, ele acontece. Isso é o teatro, né? Ele acontece. Isso é o teatro, né? Ele acontece. E foi tão difícil pra gente, porque foi um desafio muito grande, né? A gente enquanto as outras montagens eram uma coisa muito mais leve, muito mais suave, muito mais prontas, né? A gente teve que fazer uma pesquisa muito grande, né? Nós tivemos que ter aula de filosofia, né? Sim, para entender aquilo tudo, né? Senão a gente não teria essa capacidade de hoje estar mostrando aquilo que a gente estava sentindo, né? Então, assim, num certo período, né, teve um colega de palco que a gente perguntou, e aí, como é que tá? Ele falou assim, tá osso. E eu vou contar uma coisa aqui, eu vou contar algo que ninguém sabe ainda, vai ser um furo aqui para o seu programa. No meio da montagem teve gente que surtou, né?
Teve, né? Teve, né? Mas eu acho que faz parte, talvez, né? Do processo, né? E titio que foi lá, né? Pega no colo e traz de volta pro teatro e deu esse resultado aí que a gente viu em cena, né? Porque choca um pouco, né? Você ter que passar tantas informações. Mas eu acho que até pelo contexto todo que a gente está vivendo, mas vamos falar do elenco. Quem é que faz Deus lhe pague? Fala pra gente. Bom, um grande destaque de Deus lhe pague é Verônica Bello, né? Uma atriz de formação acadêmica, uma atriz que tem a respiração no tempo certo, não desmerecendo nenhum deles que são maravilhosos, mas isso mostra o quanto a formação é importante, né? A atriz que vem pronta para o diretor trabalhar. Fez 78 musical, fez com vocês 78. Brilhou em 78 isso, musical. Fazendo Odete, né? Odete. E ela tem um tempo maravilhoso. Um grande destaque é o Tiago, que era um ator também com não tanta experiência, mas que tem sido um destaque no personagem do Péricles, onde ele mostra uma ingenuidade e, ao mesmo tempo, uma experiência. Ele consegue equilibrar isso muito bem, entendeu? Então, esse é o Tiago Zebendi. A Adriana Mello. A Adriana Mello já é uma figura nossa de grupo em grupo de muito tempo, né? Uma atriz também de recursos de humor, de recursos que dá o equilíbrio que o texto precisa, que a montagem precisa. Está faltando o Jerônimo aqui. O Jerônimo está com a gente mais na produção, né? E entrando agora nessa fase na figuração junto com a gente, o Jerônimo Nunes. Tá. Mas o Jerônimo Nunes é uma pessoa que eu tenho que falar em público que o grupo em grupo hoje é dependente de Jerônimo. Não, o grupo em grupo, não. O teatro em Friburgo depende do Jerônimo. É o ator que mais trabalha com o teatro. O teatro em Friburgo depende do Jerônimo. Ele consegue ser... Se eu falar pau para toda a obra, vai ficar muito pesado para o horário do programa. Mas Jerônimo consegue ser um coringa do baralho, né? Porque além de ator, é músico, é cenógrafo, é contra-regra, é produtor, né? E auxilia e ajuda e colabora e está sempre fazendo sua parte em várias montagens em Friburgo. Tem o Paulo César Queiroz. Paulinho. Que é um espetáculo à parte. Ficou afastado do último espetáculo nosso, que era Com a Morte Não Se Brinca. Achei que não voltava e quando viu Deus lhe pague, ficou encantado também e está lá brilhando ao lado de Leonardo Verli. É um grande ator. Paulo César é um grande ator. Ele tem recursos, né? Nós trabalhamos uma linha com ele menos pesada do que o original do personagem. Todos os filmes que você vê Deus lhe pague montagem, o personagem do outro mendigo era apagado, era escada. Ele dá luz, né? Eu não queria escada, eu falei, você tem um porquê de estar aí, né? O seu personagem não é a escada só do protagonista. Então ele conseguiu criar uma personalidade e fazendo a escada necessária, mas com vida própria, né? E Leonardo que tem que ir lá para ver. Que é um espetáculo. Vamos lá, nós temos aí para fechar o serviço. Quinta-feira foi ontem. Isso, a estreia, né? Foi a estreia. Então nós temos amanhã, sábado. Às 20 horas. 28, sábado, dia 28, amanhã. Às 20 horas e domingo. Às 19 horas. Às 19 horas no Teatro Nova Friburgo Country Club. Que é uma delícia aquele teatro, né? Um pouco aí sem movimento teatral nesses últimos tempos devido à ascensão do Teatro Municipal, mas o Country recebeu a gente muito bem, viabilizando aí a ida de Deus lhe pague para lá. Então é um espaço que a gente precisa também tentar ocupar mais vezes, que é um teatro que dá muito prazer em trabalhar. Ingressos populares? Populares, R$50 inteiro e 25 meia, quer dizer... Meia para idoso, para terceira idade, para amigo, para estudante, enfim, quem não puder pagar inteira, paga meia. A gente quer que você vá e compartilhe com a gente essa experiência de Deus lhe pague. Se gostar, como é que é aquele papo que você fez lá na estreia? Não, na verdade a gente sempre diz isso, né? Que se você gostar, você indique os amigos. Se você não gostar, você fica quieto porque fofoca é feio. Com certeza. Agradecer a presença de vocês. Um beijo para a Tânia Noguchi, que está ali nos bastidores. Muito obrigado. Sucesso. Espaço, que é quente. E com certeza, mais um sucesso do Grupo em Grupo. Em Foco fica por aqui e estaremos juntos na próxima semana. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.